6, 7, 8, 9, 10. 10 pessoas. Sabe como é o nome disso? Sucesso. 10 pessoas me conhecem. Já posso abrir até o Instagram. 10 perseguidores. Que beleza. Agora vocês que falaram que me conhecem. Quem aí sabe meu nome? Quem sabe não fale não, senão vai estragar minha piada, viu? Quem aí sabe meu nome? Ninguém? Você sabe qual é? Marcos. Ele é um cara bem legal mesmo, mas não é esse meu nome não. Ninguém? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar 3 chances e vocês vão dizer se é ou não é o meu nome. Combinado? Sim ou não? Então vamos lá. Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Vocês acham que meu nome é Palhaço Tortinho? Sim ou não? Segunda chance, segunda chance. Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Cadê o pessoal aí do fundo com a mãozinha pra cima? Vocês acham que meu nome é Palhaço Picolé? Também não? Terceira, na terceira vai, na terceira. Levanta a mão, levanta a mão. Vocês acham que eu sou Patati Patatá? Nem Patati, nem Patatá? Então eu sou Pateta? É? Então agora eu vou fazer o seguinte. Ninguém acertou meu nome. Então eu vou revelar o meu verdadeiro nome. E aí todo mundo bate palma. Combinado? Sim ou não? Então vamos lá, levanta a mãozinha. Eu sou o Palhaço Churumelo. Palmas para mim. Obrigado, 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 obrigado. Agora que você já sabe meu nome, eu quero todo mundo assim na palma da mão, ó. Tombei, 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 tomba. A brincadeira já vai começar. Tombei, 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 tomba. A brincadeira já vai começar. O raio, o sol suspende a lua. Olha o palhaço no meio da rua. O raio, o sol suspende a lua. Olha o palhaço no parque shopping. Maravilha, maravilha. Quem aqui gosta de mágica, levanta a mão aí. Quem quer que os problemas financeiros desapareçam, levanta a mão aí. E todo mundo é vendo, né? Que beleza, o SPC Serasa agradece. É o seguinte, eu preciso de um voluntário aqui, corajoso. Você vem, gostei. Quer resolver as dívidas de qualquer jeito, né? Nem que seja desaparecendo, né? Como é seu nome? Clara. Clara, uma salva de palmas para Clara. Uma salva de palmas para Lara. Vem aqui, Lara, no meio, vem aqui que você está ao vivo, viu? Ao vivo no canal do YouTube da Clínica Fênix. Você que está aí assistindo aqui, manda aí o link, entra lá no Instagram da clínica, vai no YouTube, manda o link pro familiar para assistir aqui a nossa palhaçada. Lara, tá preparada, Lara? Tá nervosa? Tá nervosa? Não sabe nem o que veio, né? Falou que ia pagar as dívidas. Você veio de olho fechado, né? Gostei. Espera aí, Lara, que eu vou pegar meu pano aqui, meu pano mágico. Atenção, hein? Primeiro eu vou mostrar aqui meu pano. Para vocês verem que não tem nada no pano. Atenção, atenção. Tem alguma coisa atrás do pano? Tem eu, né? Vamos lá, Lara. Levante a mão assim, ó, pro pessoal. Não é para dar banana pro povo, não, viu? Só para levantar. Levante essa aqui que é melhor, essa aqui. Isso, fecha a mão, isso. Isso aqui tem que fechar a mão para não gastar, Lara. Entendeu? Vamos lá, é o seguinte, ó. Tá nervosa, Lara? Tô nervoso, viu, Lara? Tô nervoso, viu? Tá tremendo? Tá tremendo? Tá nervosa? Respire. É o seguinte, pessoal, eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês me ajudam? É o seguinte, eu vou falar as palavras mágicas e vocês repetem, combinado? Vamos lá, mas antes, deixa eu acalmar a Lara aqui, que ela tá muito nervosa. Lara, é o seguinte, ó. Você vai levantar um dedo, não é o do meu não, viu? Pelo amor de Deus. É isso daqui, certo?
Ok, pronto, lá, a Lara já está mais calma. Isso. Vamos lá, hein? Eu falo e vocês repetem. Alakazam. Com essa energia aí não vai sumir nem a unha do dedo de Lara aqui. Eu quero mais forte, hein? Alakazam. Alakazum. Faça aparecer. Atenção, Lara, aquilo que a gente combinou quer dizer aquela mágica especial. 1, 2, 3 e... Palmas para Lara! Obrigado, viu, Lara? Obrigado, obrigado. Calma, calma, eu sei que a mágica é surpreendente. Calma. Vocês gostaram dessa mágica, sim ou não? Não? Quem falou não aí? Você está querendo me dizer que isso não foi mágica? Que isso foi uma palhaçada? Opa aí, rapaz, te chamando de palhaça. Então é o seguinte. Meu DJ tá aí, apostos? DJ Índio. É o seguinte. Eu vou fazer outra mágica. Pera aí, viu, DJ, que eu vou te falar na hora. Eu vou fazer outra mágica aqui para provar para vocês que Churumelo é mágico de verdade. Que isso aqui não é palhaçada não, viu? Isso aqui é um evento sério. Atenção, DJ. Aquela primeira. Tudo ensaiado. Cadê as palmas? Tchá, tchá, tchá. Tá fraca essas palmas, viu? Um pouquinho mais de som, um pouquinho mais de som. Isso. E vai. Tchá, tchá, tchá. Vou mostrar aqui bem na câmera. Assopra aí. Assopra aí. Assopra aí. Assopra aí. Assopra aí. Não é pra cuspir minha mão não, viu? Assopra aí. Ah! Atenção, hein? 1, 2, 3 e... Cadê as palmas? Assopra aí. Assopra aí. Assopra aí. Assopra. Assopra. Atenção, hein? 1, 2, 3 e... Oh, cadê as palmas? Obrigado, obrigado. DJ, pode tirar o som, pode tirar o som. E agora eu provei que sou mágico ou não foi? Então palmas pra mim, por favor. Obrigado, 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 obrigado. Agora é o seguinte. Eu tô com uma coisa aqui no meu bolso. Quando eu tirar essa coisa, todo mundo vai fazer. Oh. Combinado? Então vamos lá, hein? Puxa o fôlego aí, viu? Puxa o fôlego. Atenção. 1, 2, 3 e... Oh, obrigado. Nem paguei, viu? Atenção, eu quero ouvir um ó mais forte, hein? 1, 2, 3 e... Oh! Agora, obrigado, obrigado pelas palmas, obrigado. Agora, eu vou querer ouvir o ó tão forte que a gente vai levantar fazendo ó, combinado? Olha lá o sedentarismo, hein? Vamos lá, hein? 1, 2, 3 e... Oh! Gostei da disposição, viu? Todo mundo com saúde mental em dia, hein? Agora, vocês acham que eu vou conseguir, sim ou não? Sim! Então vamos lá. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Atenção, lá vou eu. Ai, tô com medo. Você acha que eu vou conseguir mesmo?
Vou? Então joga energia, joga energia, joga energia. Trrr. Atenção, atenção. E se cair no chão, vocês vão dar risada? Ah, tem algum palhaço aqui pra vocês darem risada? Ó, falando de você de novo, velho. Ele tá folgando hoje, gente. Não, mas agora sem palhaçada, agora eu vou. Cadê a mãozinha, cadê a energia? Trrr. Atenção, atenção. E se eu acertar, vocês vão bater palma? Ah, eu treinei muito, eu passei minhas férias treinando para este evento, viu? Posso ir mesmo? Você está muito ansiosa, viu? Você está precisando ir na clínica. Respire, menina, você está jovem. Então vai, joga energia. Trrr, atenção, atenção. Ai, tô com medo. Eu já sei que foi. DJ Índio, bota aquela música, aquela mesma música, a um. Pra dar um clima. Vai! Tchá. Eita, derrubaram a câmera ali, ó. Derrubaram a câmera, calma, segura a câmera. Tchá. 1, 2, 3 e... cadê as palmas? Tchá. Ui. Cadê as palmas? Pode tirar. E aí, vocês estão gostando? Calma que aqui é só abertura pro que vem por aí. E para eu finalizar aqui minha participação, eu vou precisar de um voluntário, mas agora eu vou precisar de um cabra macho, não, um cabra macho. Apontaram alguém aí. Vem aqui você. Apontaram alguém aí. Uma salva de palmas para Neto! Não foi nada combinado, viu? Tá preparado? Mais ou menos. Você me falou que queria fazer teatro, agora é sua vez, viu? É o seguinte, Neto. É um desafio, certo? Tranquilo. Você tem cara que é forte. Artes marciais, pá. Capoeira, surf. Pode ser também. O desafio é um desafio que é a sua cara. Um desafio de dança. Eu contra você, certo? É o seguinte. O DJ Índio vai botar uma música ali. Eu vou fazer minha performance. Depois você faz a sua. Depois eu faço a minha. Depois você faz a sua. No final, o público vai dizer quem foi melhor. Churumelo ou Índio. Combinado, pessoal? Mas, como todo desafio que se preze, nós temos que colocar um figurino adequado, certo, Neto? Então, espera aí que eu vou pegar o nosso figurino. Primeiro, eu vou mostrar o figurino de Neto, certo? Você prefere que cor, Neto? Não entendi. Você prefere que cor? Diga uma cor aí que você gosta. Azul. Ah, acertei então. Atenção! Tem azul. Venha. Vai, quer ajuda? Ele ajuda. Uma salva de palmas para o Neto. Vocês estão conseguindo ver daí? O que é que a gente suba no palco? Palco. Ao fio, viu? Ao fio. Vai dar microfonia aqui não, né? Ui! Ai. Olha! Cadê as palmas de Neto? E eu que não vou ficar por baixo, vou vestir o meu. Quer trocar? Isso aqui é apertadinho, viu?
Cadê minhas palmas? Obrigado, obrigado. Então, Neto, é o seguinte, hein? DJ Índio, aquela música 5, a próxima música. Eu vou primeiro, viu, Neto? Eu vou, depois é você, certo? Chega um pouquinho para trás, que eu preciso de espaço. Mais alto um pouquinho. Cadê as palmas? Vai, Neto! Cadê as palmas de Neto? Uhul! Uhul! Não quer parar não, agora sou eu. Vai, Neto! Cadê as palmas de Neto? Uhul! Uhul! Agora nós dois aqui na coreografia. Cadê as palmas? Girou. Girei. Agora, me pega, viu? Me segura aí, viu, Neto? 1, 2, 3 e... Cadê as palmas? Pode tirar, DJ. Escolhi o cara certo, viu? Cara forte. Se eu escolho o professor Frank, eu caí aqui, é ele. Nós dois embolados aqui. Agora, chegou a hora, viu, Neto? Vocês vão dizer, com a salva de palmas, né? Quem é que vocês gostaram mais, certo? Primeiro, quem gostou do Palhaço Churumelo, bate palma. Rapaz, eu faço tudo isso acontecer pra vocês baterem essas palmas pra mim. Vamos lá, hein? Agora, atenção! Atenção! Quem gostou de Neto, bate palmas! Uhul! Muito bom, muito obrigado. Mas já pode devolver a saia, viu? Depois eu digo onde eu comprei. Ah, eu sabia que você ia gostar. Tira o olho, viu? Mentira, eu peguei de minha irmã. Valeu, obrigado. Olha! Pessoal, boa noite a todos. Vocês só dão boa noite pro palhaço, pra mim vocês não dão boa noite não, é? Boa noite a todos. Bom, eu me chamo Marco Calil, sou ator, palhaço e professor de teatro. Na Clínica Fênix, a gente desenvolve um trabalho de teatro lá com os pacientes, com os internos, com o pessoal dos IDs. E esse evento aqui é um evento para homenagear o Janeiro Branco, né? Que a clínica, em parceria com o Parque Shopping, está fazendo. E é um evento para a gente poder falar um pouco sobre saúde mental, né? Hoje está até um pouco na moda a gente falar sobre saúde mental, né? Sobre ansiedade, sobre depressão. Mas, infelizmente, é uma situação cotidiana para muitas pessoas. Então, esse evento vem com o intuito também de esclarecer um pouco, de informar, né? Ao longo da semana, vocês tiveram a oportunidade de se inscrever para uma consulta gratuita na clínica, né, com os profissionais de lá. A maioria está aqui. Uma salva de palmas para os profissionais da Clínica Fênix, que diariamente estão ali, né, na labuta. E a gente trouxe o Palhaço Churumelo para esse evento, porque eu acho que nada mais importante também do que tratar a saúde mental é a gente tratar a saúde sorrindo. Não é verdade? Vocês se divertiram aqui hoje? Nesses 15 minutos, acho que até passei do tempo, né? Que Churumelo é ousado. Churumelo fala que vai fazer 15, faz meia hora.
A gente esqueceu do mundo lá fora, né? A gente esqueceu de tudo. Todos os nossos problemas foram esquecidos, mesmo que por um momento rápido. E esse é o efeito, né? Do riso, da felicidade, né? Do pensamento positivo, da alegria. Então é isso que a gente busca. A gente sabe que todo mundo tem problemas, todo mundo tem pepino para resolver no seu dia a dia. Mas a gente tem que sempre mentalizar coisas positivas, para que a gente possa atrair também coisas positivas e estar tentando estar o máximo possível no estado de alegria. E esse estado de alegria vai ajudar a gente com os nossos problemas, sejam eles físicos, mentais, financeiros também, por que não? Tem uma coisa muito legal no teatro, na Grécia Antiga, não sei se vocês sabem dessa história, quando as pessoas estavam sentindo alguma coisa, estavam doentes, né? O que na época poderia ser uma espécie de depressão, de ansiedade, coisas que não se tinha esses nomes na época, né? Quando essa pessoa ia ao médico, vocês sabem o que é que o médico receitava para os pacientes? Ninguém sabe? Receitava ir ao teatro. Então, na Grécia Antiga, um dos grandes remédios era ir ao teatro. Porque ir ao teatro iria fazer com que a sua saúde mental, física, tudo isso fosse melhorado com aquele momento ali, seja uma peça de drama, de comédia, enfim. Então, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Mais uma salva de palmas para todo mundo que está aqui. E agora sim a gente vai começar o nosso podcast. Então eu quero convidar aqui ao palco o diretor da Clínica Fênix. Por favor, uma salva de palmas para Joaquim Moura. Uhul! Eu ia chamar você, mas não queria ser demitido. Alô, 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 alô. Boa tarde, pessoal. Tá dando para ouvir aí? Tá dando para ouvir? Aumentar um pouquinho? Ou será? Pronto. Tinha até esquecido o que eu ia falar aqui, depois de dar tanta risada com o nosso palhaço aí. Obrigado, Marco. Foi muito legal, né? Esqueceu sua saia? Menino, peraí. Pronto, vamos lá, né? Primeiramente, queria me apresentar. Eu sou Joaquim Moura, sou psicólogo, especialista em saúde mental e diretor técnico da Clínica Fênix, né? Queria chamar as nossas convidadas de hoje, a nossa coordenadora Lorena Marques, que ela é terapeuta ocupacional também, né? E várias outras coisas. E Ticiana Rangel, que é a nossa psicóloga. Vem, Tici. Então, pessoal, o Parque Shopping Bahia convidou a gente para poder fazer essa apresentação para vocês, levar um pouquinho, não só de humor, né, um pouquinho de arte, levar um pouquinho de conhecimento, porque a gente sabe que a melhor forma de saúde que existe é a prevenção. E se a gente previne, a gente evita de ter doença e a gente evita, né, maiores problemas. Então, a Clínica Fênix é uma clínica especializada em saúde mental e transtornos mentais e dependência química. A gente faz internação e dentre outros serviços também, né? E o Janeiro Branco, como vocês sabem, é um mês de prevenção, de conscientização da saúde mental. Então, a gente veio aqui para trazer um pouco de consciência para vocês, a convite do Parque Shopping Bahia, né? Lembrando que a gente está ao vivo também na internet, no YouTube. A gente faz o nosso podcast, o Mente Aberta, que a gente tem vários episódios lá onde a gente fala um pouco sobre saúde mental também. Esse episódio é um episódio especial que a gente está aqui ao vivo na frente de vocês, convidando inclusive vocês, não só o público de casa, mas vocês, se tiverem alguma pergunta ao longo do processo, quando a gente estiver falando, pode levantar a mãozinha que a gente vai dar o microfone, ou vocês escrevem, enfim, para a gente poder fazer essa interação. E o público de casa também, se quiser fazer alguma pergunta, a gente vai ter o maior prazer de responder aqui, né? Dependendo do tempo também, porque, enfim, né? Lembrando mais uma coisa. No primeiro andar, não é isso? No primeiro andar, na frente ao saque, a gente está com um balcão, onde a menina está fazendo a inscrição para quem quiser fazer atendimento psicológico gratuito. Esqueci de falar alguma coisa? Pronto. Queria agradecer a presença de todo mundo que está em casa assistindo, agradecer
ao shopping, Parque Shopping Bahia também, pelo convite, que é muito importante. A gente sabe que é muito difícil a gente estar num lugar público, né, falando sobre saúde mental, e é muito importante essa iniciativa, não só nessas instituições, mas em todo tipo de instituição, para que a gente possa tratar da saúde mental. Se a gente pudesse trazer mais sabedoria, enfim, trazer mais saúde mental nas instituições, talvez a gente não tivesse pessoas adoecendo tanto, né? Falar um pouquinho sobre Janeiro Branco. Por que Janeiro Branco? Alguém sabe? Por que Janeiro Branco? A gente pensa que o primeiro mês do ano é o mês onde a gente começa a repensar o nosso ano, né? Poxa, vamos fazer algo diferente, vamos escrever uma nova história, vamos criar novas metas, novos objetivos. Então, o janeiro foi pensado no primeiro mês do ano para que a gente possa pensar naquilo que é mais importante para a gente, que é a nossa saúde mental. Porque com saúde mental, a gente tem condições de fazer qualquer coisa. E por que o branco? Branco, a gente pensa numa folha em branco, onde a gente pode escrever uma nova história, escrever novas metas, novos objetivos. Então, casa o primeiro mês do ano com a cor branca, que traz um pouco desse chamado para a gente pensar em coisas melhores para a nossa vida, em coisas melhores para o nosso ano. Né? A gente repensar o que foi feito de errado no ano passado e pensar em coisas positivas para esse ano. Né? Esse movimento ele foi pensado pelo psicólogo Leonardo Abraão em 2014 e desde então tem tido vários tipos de campanhas de conscientização de diversas empresas e diversas pessoas falando sobre saúde mental. Eu sempre costumo dizer que a gente não deve falar só em janeiro, né? Mas que a gente inaugura esse pensamento para que vocês possam levar não apenas nas instituições, mas para a família de vocês e para a vida de vocês. Então, a partir de 2023, foi criada a lei do Janeiro Branco, por Geraldo Alckmin, que instaura, que é o mês de conscientização em relação à saúde mental. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez a presença de todos. E para iniciar, ao invés de eu fazer uma pergunta para vocês, eu queria fazer uma pergunta para o público. Vocês sabem o que é um transtorno? Alguém sabe dizer? O que é um transtorno? Não tem resposta certa, não. Diz aí. Você não sabe? Diz aí, pessoal. O que é um transtorno? Vamos lá. Ansiedade, depressão. Pronto. Tem diversos... Ela está falando de transtornos mentais. Mas a palavra transtorno remete a gente ao quê? Desordem, coisa errada. Tem que ter um microfone aqui, não estou conseguindo ouvir. Desequilíbrio, alguém falou. Problemas emocionais. Pronto. Aí basta. Tice, vou iniciar com você então, baseado no que o pessoal falou, né? Lembrando que a qualquer momento que vocês tiverem perguntas, a gente está com 2 microfones na plateia aí. Vocês podem perguntar para a gente a qualquer momento que a gente vai ter o prazer de responder, tá? Ticiana, o que é um transtorno mental? Explica aí pra gente. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, né? E esse espaço da gente falar um pouco sobre a saúde mental. Um tema tão relevante, tão importante nos dias de hoje e que a gente precisa falar. Muitas vezes a gente deixa de olhar para si, entender o que é que se passa na nossa mente e vai negligenciando os sintomas, os sentimentos, né? Então, esse espaço é mais uma ferramenta, né, da gente falar sobre esse tema. Então, transtorno mental, né? O que é o transtorno mental? Transtorno mental é uma condição que afeta diretamente a nossa forma de pensar, nossas emoções, nosso comportamento, e ele está diretamente ligado como a gente lida com as nossas decisões, com as nossas áreas de vida, né? Ele afeta a nossa maneira de se relacionar com o outro, a nossa ação no trabalho, na nossa vida pessoal. Ele tem gravidade, né? Assim, o transtorno mental ele pode ser tanto temporário quanto crônico e depende aí da gravidade do transtorno, né? Perfeito. Eu acho que para a gente situar um pouquinho a nossa conversa, como você como psicóloga e você como terapeuta ocupacional, o que o psicólogo, como é que age o psicólogo? E o terapeuta ocupacional, Lore? O que eles fazem? Né? Como é que a gente, na nossa área de atuação, o que a gente
Enfim, qual é a diferença do psicólogo para o psiquiatra, que fala Pronto. muito, né? Então, boa noite a todos também. Agradecer aí a presença de todos, agradecer ao Parque Shopping, né, pela parceria de a gente estar aqui nesse momento, né, falando sobre um assunto tão importante. Então, indo direto ao assunto, infelizmente, ainda hoje a gente vê que as pessoas associam o tratamento em saúde mental relacionando apenas ao psiquiatra, ao psicólogo, mas na verdade a gente tem uma infinidade, né, de tratamentos que podem ajudar nesse processo. A terapia ocupacional é um deles, né? Além da terapia ocupacional, a gente tem também, né, procedimentos que ajudam no tratamento, né, como a ECT, a acetamina. Mas falando da terapia ocupacional, como o Janeiro Branco, como você bem falou, uma folha em branco para a gente escrever uma nova história, para a gente traçar novas metas, criar novos hábitos, cuidar da nossa saúde mental, né? Cuidar da nossa vida ao longo do ano da vida, não só naquele mês. Então, a gente precisa trabalhar com prevenção. O terapeuta ocupacional ajuda muito nesse processo de ressignificar, né, o dia a dia, o cotidiano, né, a criar uma rotina mais saudável, a identificar aqueles atos que não são saudáveis para o nosso dia a dia, né? E a criar hábitos que nos movimentem, que nos tornem mais funcionais, né? E que melhorem as nossas relações no nosso dia a dia, porque tudo hoje gira em torno, como o X falou, né, das relações que a gente estabelece, né? Então, a gente precisa ter um olhar biopsicossocial, um olhar mais integral, né, mais integrativo, e se preocupar com o todo, né, com o comportamento, com o pensamento, com o que a gente se relaciona, com tudo. Então, a terapia ocupacional vem muito por esse viés de conscientizar, prevenir, ajudar a mudar os hábitos, né, trazer hábitos mais saudáveis e reinventar o cotidiano, né? Eu acho que seria mais isso. Em relação à psicologia, acho que minha colega pode falar melhor. A psicologia também vem nesse lugar, né, de reestruturação de pensamento, né, esse pensamento que está disfuncional por conta do transtorno, por conta de algum adoecimento. Faz com que o paciente também identifique se tem algo ali que não está funcional em sua vida. Então, perceber mudanças de comportamento, né? Muitas vezes o paciente começa a não ter mais a vontade de sair de casa, não interage mais socialmente. Então, é uma forma dele reconhecer, calma, isso aqui não está caminhando bem, né? Então, vamos identificar, vamos modificar, vamos reestruturar, vamos encontrar outras formas. Então, a terapia vem nesse lugar de identificação de gatilhos, né? Identificação de comportamentos disfuncionais, pensamento e as emoções também, né? Que emoções ali que não estão funcionais no meu dia a dia, né? Negativas, positivas, mas de que maneira eu estou interagindo ali no meio? Tem uma coisa que eu penso bastante também. Muitas pessoas falam sobre vou procurar um psicólogo apenas quando eu estiver mal. Mas a gente entende que duas coisas que vocês falaram que eu acho importante a gente, às vezes, identificar, né, nossas potencialidades, identificar onde aquele gatilho está fazendo a gente errar, né, e prevenir, principalmente, que é a palavra de ordem que a gente está falando bastante aqui. Né, e pegando seu gancho, é importante a gente lembrar também que existem níveis diferentes, né, assim, dentro dos transtornos. Alguns pacientes vão apresentar uma situação mais grave, uma gravidade maior no quadro, né? Então, pensando nisso, a gente oferece tratamentos em modalidades diferentes também, né? De uma forma geral, né? As clínicas, a psiquiatria, a saúde mental, né? Então, a gente tem o ambulatório, que é o atendimento individual, né? De consulta com psiquiatra, com psicólogo, com terapeuta ocupacional. A gente tem os grupos terapêuticos, que hoje a gente chama de internamento dia, que é uma outra modalidade. A gente tem a internação integral, né? Que o paciente, às vezes, precisa ficar internado sob uma vigilância de uma equipe, né? Interdisciplinar 24 horas, para a gente fazer ajustes de medicação, para a gente avaliar comportamentos, para a gente avaliar as relações que estão sendo estabelecidas no cotidiano ali dentro da clínica, né, para a gente observar que habilidades a gente pode ajudar aquele paciente a desenvolver, né, e a criar até uma vida produtiva quando sair dali. De repente, descobrir uma nova habilidade e até ganhar dinheiro com isso, por que não, né? Porque isso faz parte, inclusive, dessa independência, da gente incluir essa pessoa, né, no convívio social, de volta ao trabalho, na comunidade de uma forma geral. Então, é importante a gente lembrar que, de acordo com as gravidades, a gente oferece tratamentos diversos, né? E tudo isso, pessoal, a gente tem que pensar sempre que é avaliado com o psiquiatra, né? A gente não está falando assim, determinada pessoa tem que internar, não. Cada caso é um caso e precisa ser avaliado, cada caso é um caso, né?
Tice, fala um pouquinho para mim, né, quais são os transtornos mentais mais comuns, assim, os que mais acometem. Fala um pouquinho de cada um também, se você puder. Bom, a gente divide, né, dentro do DSM-4, do CID-10, né, dos transtornos mentais. A gente tem os transtornos de humor, né, que aí dentro dos transtornos de humor, os que mais conhecidos é a depressão grave, tem a depressão leve, depressão moderada, a depressão grave. Tem o transtorno bipolar, né, que é o transtorno afetivo do humor, né, que é essa alteração da depressão com humor mais elevado. Então, esses são os mais conhecidos, né? A depressão é aquela tristeza profunda, quando a pessoa não tem mais o desejo de se arrumar, o desejo, muitas vezes, perde o próprio autocuidado, né? De, às vezes, não querer tomar banho. Não consegue escovar um dente, não consegue escovar o levantar dente. da cama. Exatamente. Isso Aí quando entra está numa depressão grave, né? E o bipolar é essa alternância, né? Assim, da depressão com um episódio de mania, que é essa elevação aí do humor, muitas vezes entrando até em transtornos psicóticos, que é a dissociação da realidade. Temos os transtornos de ansiedade, né, que aí a ansiedade é essa previsão de futuro, esse medo, né? Então, o medo do que vai acontecer. Então, vem aqueles pensamentos, uma enxurrada de pensamentos, será que vai dar certo? Será que não vai? Então, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem um pânico, que é um dos mais conhecidos, transtorno de ansiedade generalizada, que a gente vai chamar de TAG, que é aquele medo de tudo, não tem um ponto específico. As fobias específicas, né? Aquela pessoa que tem o medo de elevador, o medo de andar de avião, né? O medo de algum bicho. Então, mas isso a nível de incapacitar, certo? Quando a gente fala de patologia, dentro de transtorno, a gente fala que capacita de alguma forma a vida desse sujeito. Porque todo mundo tem uma ansiedade, todo mundo tem uma tristeza em algum momento. Mas quando eu digo que isso aí está patológico, quando eu digo que isso aí realmente é um transtorno, quando eu percebo que isso está afetando a minha vida de uma forma geral. Então, eu já não consigo mais trabalhar, eu já não consigo cuidar de mim, as minhas relações estão prejudicadas. Então, isso é um sinal de alerta de eu entender que eu preciso de ajuda. Né? Não é mais só uma tristezazinha, não é mais só uma ansiedade por algo natural, porque todo mundo tem. Né? Eu, antes de mim, estava ansiosa, né? A gente vai relaxando, mas se eu fosse algo que me incapacitasse, que eu não conseguisse vir, que atrapalhasse a minha vida como um todo, aí eu preciso ter um alerta, calma, eu preciso de ajuda, né? Seja de uma medicação com o psiquiatra, seja do acompanhamento, de entender aí por que eu estou me limitando em algumas ações da minha vida. Né? Dentro disso, a gente tem os transtornos da adicção, né? Que são a dependência química. Quando a gente fala de dependência química, a gente fala das dependências das substâncias psicoativas, né? As drogas, o álcool também está dentro da dependência química. Tem os das compulsões, né? Hoje a gente tem cada vez mais a compulsão por jogos, né? Jogos de azar, os vícios. Então, é algo que está alarmante. Eu vejo na clínica, já trabalho há um tempo, né? Há 12 anos na clínica, e nos últimos 5 anos, mais ou menos, não sei, mas tem vindo muito a busca por conta dos jogos, do vício dos jogos, né? Por conta dessas redes sociais. Então, o vício é algo para a gente ficar em alerta, porque está adoecendo, sim, né? Então, é algo preocupante. Cada vez jovens também adoecendo nesse sentido. Então, a gente precisa ficar atento, né? Olhar para até que ponto eu estou gastando mais da metade do meu dia jogando no celular, né? Nesse vício de jogo. E muitas vezes me perdendo na minha saúde financeira. Então, isso já são sinais de alerta, que é algo ali que precisa ter esse olhar e que está adoecido. Então, precisa tratar, precisa buscar ajuda para entender, né? E a gente precisa prestar atenção, né? Porque os comerciais, né, em relação a jogos de azar, eles atravessam a gente, o tempo todo. A gente entra no Instagram, tem gente falando, tem aquela blogueira famosa que a gente gosta, que a gente acompanha, que acaba falando assim. Com certeza vocês conhecem alguém que já tentou convencer vocês a emprestar um dinheirinho para poder fazer uma aposta, e vocês precisam prestar atenção, porque do tigrinho, né? Tem até música com isso agora. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente menos espera, a gente já está repetindo esse comportamento, né? E uma coisa que a senhora falou que eu acho muito importante é que a gente precisa observar que o maior indicativo de um transtorno mental é grandes mudanças de comportamento, né? Então, por exemplo, eu gostava muito de sair, mas agora eu estou preferindo ficar em casa fazendo aposta. Estou preferindo gastar meu dinheiro, gastar dinheiro, sei lá, comprando roupa que eu estou preferindo gastar dinheiro apostando, né? Ou então, eu tirava notas boas, mas
decidir ficar mais tempo em casa jogando videogame, né? Ou um loop, assim, não vou pagar essa conta para ver se eu faço esse dinheiro a mais, aí vira um loop porque eu perco dinheiro, aí eu investo mais para ganhar mais dinheiro, então isso vai viciando. Isso você consegue encaixar em qualquer transtorno mental. Aquela pessoa que gostava muito de jogar futebol, agora está preferindo ficar em casa dormindo. Aquela pessoa que gostava muito de sair com os amigos, mas está preferindo ficar em casa sozinho. Então, essas mudanças bruscas de comportamento, o filho da gente que tirava notas boas, que está tirando nota baixa, essas mudanças, elas são grandes indicativos para a presença de um transtorno mental. E muitas vezes a própria pessoa que está passando por algum processo, né, de mudança de comportamento, iniciando um adoecimento, não se percebe nesse movimento, né, não tem uma aceitação de que tem alguma coisa que está errada. E é por isso que é importante o acompanhamento da família, né? A família precisa participar desse processo para que a gente tenha esses indicativos também. O que é que está acontecendo? A gente muitas vezes acompanha na clínica, as clínicas, né, acompanham os pacientes, mas a gente precisa saber do outro lado, como é que está essa convivência com a família? O que é que mudou? Está dormindo muito tarde, está acordando muito cedo, não quer estudar, não quer ir para a escola, não quer... Então, são mudanças de comportamento que a gente precisa, né, ligar a anteninha e prestar atenção, trabalhar com a prevenção. É por isso que eu falei aqui nesse instante para vocês, da importância de a gente trabalhar com essa prevenção, identificando, fazendo uma avaliação da rotina. A gente tem que parar, pensar um pouco, desacelerar, né? Avaliar a nossa rotina, como é que tá? Poxa, eu não estou dormindo bem, estou me sentindo cansada, eu só vivo cansada, né? Eu não consigo fazer mais nada, só faço trabalhar, final de semana eu só quero ficar deitada assistindo, de noite também. Tem alguma coisa errada, né? A alimentação não está boa, então vamos ter atenção para essas pequenas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, porque a partir daí é que a gente vai poder identificar o que está errado, para poder a gente mudar e criar os hábitos mais saudáveis para a gente. Pô, não estou fazendo nenhuma atividade física. A atividade física não é só para emagrecer, para ficar bonitinha, né? Caber na roupa. É saúde. Hoje em dia a gente tem que pensar na saúde de uma forma geral. Então a gente precisa cuidar de uma forma geral. É até clichê falar que a gente precisa ter um cuidado com a alimentação. Todo mundo está cansado de ouvir, né? É atividade física, alimentação, mas isso é muito real, né? E não é só isso. A gente tem que buscar também os prazeres que a gente tem na nossa vida. De repente, né? Neuza aqui gosta de cozinhar. Vamos, né? Apostar um pouco nisso, desenvolver, fazer um curso. Vir ao shopping, né? Vir ao shopping, ir numa praia. Então, assim, já vi pacientes que estão adoecidos há um tempo, que a gente mora em Salvador, né? A praia está aqui do lado. Mas de paciente que tem 5 anos que eu não vou à praia. Eu amo a praia. Então, isso é um grande sinalizador. Olha como o adoecimento te limita, né? Olha como o adoecimento te incapacita de buscar algo que você gosta, não retomar isso. E Lori falou um ponto importante, que é a questão do sono. Eu vejo o sono, e na prática clínica, como um grande regulador do humor, assim. Quando o sono começa a sinalizar, comecei a ter insônia, comecei a não dormir bem, perder noite, ou então está dormindo demais, isso é um sinalizador de que algo ali não está bom. Então, preciso ver o que é que está acontecendo, porque um sono é um regulador de humor mesmo. Assim. Uma noite mal dormida, quem é que fica bem no outro dia? Como é que o humor está bom no outro dia? Né? Não está. Além da atividade física que a Laura coloca, da alimentação saudável. É um conjunto, né, Tícia? É um conjunto. Assim, precisa da medicação, muitas vezes, precisa do acompanhamento do psicólogo, vai precisar da TO, muitas vezes, para poder ajudar a reorganizar esse cotidiano, né? E outros tratamentos, como a gente já falou, que é a ECT, que eu não expliquei para vocês, alguns podem não conhecer, é a eletroconvulsoterapia, e a cetamina, né? Que é justamente para ajudar nesse processo, para ser mais rápido, né? Para ter um alívio mais rápido, para acabar com sintomas negativos mais rápido. Então, é importante a gente ter esse olhar, né? Perfeito, Lori. Só para vocês entenderem, gente, existe uma gama, hoje em dia a ciência evoluiu bastante, né? Para a gente poder ficar em casa pensando, poxa, eu não vou procurar tratamento não. Existe uma gama de tratamentos, né? Não é só a terapia, não é só a medicação, existem vários procedimentos que a gente pode procurar. O que a gente não pode fazer, que atrapalha muito o nosso trabalho, é deixar para depois. Tem gente que fica negando, deixando, ai, não tenho nada não, estou bem. E aí quando você vê o objetivo principal do transtorno mental é ir tomando conta da mente, né? Tomando conta de você. Quando você vê, a coisa já está tão estruturada, os sintomas já tomaram conta da pessoa, a pessoa já não está conseguindo dormir, já não está conseguindo namorar, já não está conseguindo sair de casa. A coisa já está tão estruturada que pra gente é um trabalho ainda maior. Se aquela coisa fosse olhada, né, se fosse cuidada logo no início, ninguém adoeceria tanto assim. Né? E eu costumo dizer assim,
quando a gente fala do transtorno mental, ele pode ser temporário a crônico, né? E se você busca ajuda logo nos primeiros sintomas, logo nas primeiras sinais de alerta, para todas as doenças, né? Isso pode se tornar temporário e não tornar crônico. Porque a primeira crise, muitas vezes, está leve ali, né? Então, a primeira crise acaba intensificando. E se você não busca ajuda, a segunda crise vai ser pior do que a primeira, a terceira crise pior que a outra. Então, isso vai te fazendo ficar ainda mais cronificado na doença. Então, a importância de buscar ajuda logo na percepção de que as coisas não estão funcionais. Não negligencie, né? Não vai empurrando ali para debaixo do tapete, porque uma hora isso explode e aí a busca do tratamento vai ficando mais lentificada, né? Porque você vai acabar precisando de mais ferramentas, vai de mais tempo. Algo que lá atrás, se você tivesse feito essa intervenção, talvez menos tempo, menos medicação, às vezes nem medicação, às vezes só esse entendimento que eu preciso desacelerar. A gente vive numa sociedade que exige muito da gente essa aceleração do trabalho, né, de produção. Então, às vezes, é um desacelerar, é o se dar esse tempo de lazer, é o se dar o momento, eu vou fazer uma atividade física, porque muitas vezes eu não tenho tempo. Né? É muito comum hoje na sociedade você ouvir, não tenho tempo de malhar, não tenho tempo porque está fazendo 1000 coisas. Então, se dê esse tempo. Se dê esse tempo. São as prioridades, né? Deixa... priorizar. Assim, ó, eu sei que tem umas pessoas assim que estão querendo fazer pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta antes da gente passar para o pessoal. Que vocês estavam falando sobre, perceba-se, né? Essa coisa de você se auto-observar e tudo mais. Mas o que eu tenho visto, né, na prática é que é muito difícil uma pessoa falar assim, não, eu estou exagerando no álcool, estou exagerando na droga, estou demais no meu quarto, estou demais, jogando demais. Tipo assim, é muito difícil. Vamos dizer que eu sou um familiar, queria perguntar para vocês a opinião de vocês. O que eu faço para poder chamar a atenção, para poder levar uma pessoa, né? Eu acho que é uma pergunta que deve ser uma pergunta de vocês também. A pessoa não está se observando, o que eu faço? Como é que eu posso agir? Como é que eu posso falar? O que eu devo fazer quando eu perceber que alguém ao meu redor, do meu lado, não tá legal? Qual a opinião de vocês? É psicoeducação, né? Dependendo do nível de proximidade que você tem com a pessoa, né? Quem é essa pessoa na sua vida, o que é que ela significa, pode mudar essa intervenção. Então, se é uma pessoa muito íntima de mim, um familiar meu, obviamente, logicamente, eu vou chegar para conversar. E vou explicar. Ainda mais que eu sou uma pessoa que trabalha com isso. Mas mesmo quem não trabalhe e consiga perceber um movimento diferente na outra pessoa, que a outra pessoa está precisando de ajuda, é importante essa intervenção de uma forma muito tranquila, conversando, dando exemplos, né? Mostrando na prática aonde pode chegar se continuar daquele jeito, né? E se não for uma pessoa muito chegada, eu acho que talvez a gente possa procurar alguém mais chegado dessa pessoa, né, para entender esse processo, para ver uma pessoa que ela se identifique mais e que ela consiga escutar, né, tentar convencer de uma forma mais tranquila possível, para que vá, pelo menos, para o primeiro atendimento, né, para poder entender o processo do adoecimento, ouvir de uma pessoa externa, porque ainda tem uma situação em que, muitas vezes, uma pessoa muito próxima não consegue, né, mostrar que aquilo ali é um processo de adoecimento, não consegue o convencimento daquilo ali. Então, é importante que a pessoa chegue nesse primeiro atendimento, para, a partir dali, criar uma confiança, um vínculo com o profissional e, de repente, começar a entender o processo. Eu vejo muito um movimento, e aí, de uma forma geral, a tendência a não se falar do assunto, né? Porque o transtorno mental, a saúde mental, ela carrega muito estigma, muito preconceito. Então, a tendência é não se falar. Está se vendo ali, está tudo acontecendo ali, mas ninguém fala, é tudo velado, né? Ninguém quer tocar no assunto, ninguém sabe como tocar no assunto, porque se toca demais pode acabar machucando ali, ou não sabe. Então, procura. E aí o que Lori fala da psicoeducação. A gente precisa entender o que é que a gente está lidando ali e qual a melhor maneira de instruir, de sugerir, né, para aquele sujeito, mostrar a ele, calma aí, ó, como é que está a sua vida? Será que é isso mesmo que você quer? Você não sai mais de casa, você não se arruma? Então, é preciso quebrar essas barreiras. E aí eu vejo muito isso, assim, e com família, eu trabalho com família diretamente, a família tem uma dificuldade, muitas vezes, de aceitar. O próprio paciente tem uma dificuldade de aceitar o seu adoecimento também, né? Quando chega, assim, se entender estando depressivo, se entender estando em um transtorno de ansiedade, né? Então, a gente precisa romper com esses estigmas,
porque muitas vezes na sociedade estar depressivo é ser preguiçoso, é não querer nada, é a mente que está vazia, ou muitas vezes é falta de fé, e não é. A gente está falando de uma doença. E é uma doença orgânica também, né? Por isso muitas vezes se faz necessário o uso da medicação. Então a gente precisa levar a sério a saúde mental. Não é porque ela não é vista que ela não está ali. Né? E só quem sente, só quem está ali no sofrimento entende a dor que isso causa. Muitas vezes o outro tenta diminuir a sua dor, mas só você sabe o que é que você está passando, só você sabe o que você está vivendo. Então não vamos invalidar a dor do outro, colocando a dor dele menor do que a outra, né? Perfeito, gente. Sempre estimular um ambiente de diálogo em casa é importante para que quando existir, se existir esses momentos, a gente tenha mais facilidade, inclusive, né? Queria saber do pessoal aí, gente. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quem quer fazer alguma pergunta? Vamos, gente, aproveita. Leva o microfone, por favor. Pode fazer a pergunta. Meu nome é Neto, eu sou paciente da Fênix há mais ou menos uns 6 ou 7 meses. E a minha família veio percebendo a minha doença. Não é uma pergunta, na verdade. O que eu quero esclarecer é o seguinte. Eu vinha sofrendo e não percebia essa situação. E terminei adoecendo também quem estava ao meu redor. A minha esposa, meus pais, todo mundo que estava ao meu redor, tentando me ajudar, e eu não compreendia essa doença que eu tinha adquirido. E terminei adoecendo todo mundo na minha residência. Por isso que é importante, quando se detectar essa situação que está acontecendo com o familiar, porque isso termina contagiando todo mundo. A sua depressão passa para os familiares, porque eles sofrem junto. E isso é muito importante, detectar essa situação logo no início. É só um esclarecimento. É muito importante você estar falando sobre isso. Inclusive, eu gostaria que vocês falassem, né, da importância do tratamento com a família também. O que vocês acham? É importante a gente trabalhar com família? A família também adoece? Me diga aí. Eu costumo dizer que família é parte do tratamento, né? Ela precisa ser parte do tratamento. Não é que ela vai ser, né? Ela precisa ser. Mas, infelizmente, acho que muito por conta dos estigmas, do preconceito, da falta de conhecimento, muitas vezes, o que a gente nota muitas vezes é a família adoecida, muito adoecida, sem saber lidar, porque a tendência é que se negue isso, e aí bota, não, o doente é ele, trate lá, e eu vou aqui fingir que nada está acontecendo, né? Então, a gente precisa trazer essa família, fazer esse movimento de sensibilização, de entendimento, mostrar que aquele sofrimento é real, porque muitas vezes o que a gente percebe mesmo é se o paciente fala, não, se eu falar que eu estou aqui mal, pronto, a família já se desespera, e agora vai fazer o quê? Então, calma, vamos só acolher. Às vezes o paciente não precisa que nada seja feito, ele só precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser validado no seu sentimento, né? E essa validação começa em casa. E muitas vezes não é validado, porque está ali naquele momento, eu vou respeitar, e muitas vezes, não, tem que fazer alguma coisa, vamos sair, vamos fazer isso, mas não quero agora, né? Não quero dessa forma agora. Então, vai aos poucos também, né? Eu acho que a família precisa aprender também a isso, porque ninguém nasce sabendo também, e a gente está aprendendo constantemente, e cada caso é um caso, e por isso a importância da família estar junto e a gente descobrir junto. Porque também ninguém está aqui, né? Eu sei tudo, não. A gente vai descobrindo junto qual é a melhor maneira de ajudar aquele paciente, de instruir, de guiar aquele paciente dentro do tratamento. Isso, porque eu acredito que ninguém está preparado, né, para ver uma crise. Porque o que a gente costuma ver, aquelas emergências, enfim, um familiar não está preparado. Mas, e aí, Tice? Me diga vocês duas. Se a gente se deparar com a crise dentro de casa familiar, o que eu faço? O que a gente pode fazer? Vamos dizer que eu estou vendo uma pessoa em surto, que ela tenta suicídio, ou que ela... O que a gente pode fazer? Eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida, né? O que eu posso fazer no momento da emergência? Bom,
Pode acontecer surto de várias formas, né? Inclusive da pessoa estar com pensamento negativo, de fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa é a gente ter cuidado com as coisas que a gente tem em casa, tentar afastar, tentar ficar próxima da pessoa, mostrar acolhimento, como o Tiz falou, né? A escuta é extremamente importante. E muitas vezes ali naquela hora a pessoa está no desespero mesmo, né? Então, é importante a gente se mostrar ali, disponível, estar junto, mas não sozinha, porque a gente não sabe o nível, né, desse surto. É importante ter uma outra pessoa próxima, chamar ajuda, né? Ligar mesmo para pedir ajuda e acompanhar isso, e acompanhar, porque muitas vezes a maioria das vezes a pessoa quando está no surto não tem um entendimento do que está acontecendo, né? E pode chegar realmente a fazer algo contra ele ou contra a outra pessoa, inclusive, que está ali tentando ajudar. Então é importante a gente estar desprovida de garfo, faca, as coisas, né, que são perigosas dentro de casa, para evitar qualquer coisa mais grave mesmo. Me fala. Não, eu só ia complementar o que Lori falou, porque assim, quando o paciente ele está colocando em risco a vida dele ou a de terceiros, a gente precisa intervir, né? E essa forma de intervenção, a depender, aí é porque tem surtos e surtos, né, dependendo. Então, às vezes, se é um surto psicótico. Quando eu falo surto psicótico, entendam que é quando o paciente saiu da realidade. Então, ele começa a ter delírios, alucinações, né? O que são delírios? Né? Falas desconexas, que não condizem com a realidade. Começar a dizer que está vendo coisa, ouvindo coisa. Está ficando agressivo. Então, é o momento de chamar ajuda. Aí você pode ligar para a SAMU, né? Você pode encaminhar para... Muitas vezes não dá para encaminhar, porque o paciente está descompensado mesmo, está agressivo. Então, aí chama a SAMU encaminha para o Juliano Moreira ou o Quinto Centro, se tiver o plano de saúde, né? Aí já encaminha para dentro da rede do plano, né? Com os hospitais psiquiátricos, porque aí já precisa ter uma intervenção realmente, porque pode dar ele alguma coisa de agressão, de pôr em risco a vida mesmo, né? Então, a gente precisa fazer essa intervenção quanto antes, para daí não ser pior para o paciente e para o familiar. Exato. Tem uma coisa que... tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta? Pode fazer, por favor. Quero sim. Boa noite a todos, todas. Boa noite. Em relação ao vínculo trabalhista, né? Em relação ao local de trabalho, hoje a gente vê um anseio muito da categoria trabalhadora mesmo, e o respeito, na verdade, o entendimento, o acolhimento dessa pessoa, que é um pouco mais difícil no âmbito de trabalho. E assim, como a gente agir, vendo um colega de trabalho, passando por esse anseio, essa angústia psicológica, a gente vê o adoecimento mental. Principalmente, a gente está falando de saúde. Eu vou voltar aqui à minha área, que é a área de enfermagem, é uma categoria que está adoecida psicologicamente, uma categoria que precisa de uma ajuda, que precisa de um acolhimento maior. E essa categoria cuida tanto do outro, se doa tanto para o outro, e não há ninguém para cuidar de quem cuida. A gente indaga tanto, né, o cuidado, a fonte de cuidado, como a gente precisa fazer para com o outro, e esquece de si mesmo. E muitas vezes a gente não enxerga que está doente. Eu tenho colegas de trabalho adoecidas mentalmente, que precisa realmente de alguém que olhe para aquela pessoa, né? O que a gente vem falando muitas vezes é cuidando do cuidador. A gente precisa desse olhar mais atento, um olhar mais apurado. E, em contrapartida, tem uma instituição onde não acolhe esse profissional da forma que deveria, quando a gente fala de saúde mental. Então, como colaboradora de instituição, tanto fazer um paralelo para esse colega de trabalho, para essa colega de trabalho, como para a instituição que precisa abordar esse colega e abordar de uma forma mais humana, um olhar acolhedor, aquele mesmo olhar que a gente prioriza para os nossos pacientes, nossos clientes. Posso falar? Pode. Então, você está trazendo... A sua pergunta é muito pertinente, porque a gente, enquanto um espaço de cuidado, a gente observa realmente, né, muitas pessoas adoecidas da área de saúde, não só enfermeiro, mas médicos, né? Educação, segurança. Isso. A gente observa muitos problemas reais no ambiente de trabalho. Mas, assim, uma sugestão, né, do que poderia ser feito é levar isso para a chefia, não entregar a pessoa e dizer que aquela pessoa está adoecida, mas de uma forma geral, né, para ter um olhar para com os funcionários da clínica, né, um momento em que fosse um profissional fazer uma triagem, né, ou fazer uma psicoeducação, né, oferecer uma triagem mesmo para poder identificar as pessoas que possivelmente, porque às vezes a pessoa quando está nesse processo, é o que a gente falou aqui no início, não se percebe, né, no processo.
e fica sem saber como se mexer ou achando que não precisa. Então, de repente, isso sendo aberto no ambiente de trabalho, ela vai começar a se identificar com algumas falas, e de repente, né, no momento de uma palestra. Ter ações no trabalho, ter né? ações voltadas falar para sobre isso esse mesmo. tema. Eu acho que seria importante levar essa ideia. Você, por exemplo, como funcionária, não sei o que você é lá, mas de repente levar essa ideia para a gestora do serviço, né? De levar pessoas que possam trabalhar esse tipo de aproveitar tema. o Janeiro Branco agora, né? Que é para falar disso. Vamos fazer uma ação que fale da saúde mental, né? Da importância da gente olhar para si, valorizar a nossa qualidade de vida. E é o que Lore falou, muitas vezes a pessoa está adoecida e não reconhece esse lugar de adoecimento. E aí dela questionar, o que eu tenho feito com a minha vida? Eu tenho tido lazer, eu tenho um momento de qualidade com a minha família, eu tenho um momento de qualidade de comigo mesma. Né? E muitas vezes não, porque está trabalho. Aí não tem dinheiro, porque tem que pagar a conta, porque tem que fazer isso, tem que resolver aquilo, cuidar de filho. E aí a pessoa está exausta, né? E precisa parar, precisa desacelerar. Porque sempre vai ser uma desculpa. Se a gente for ver, sempre tem, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho dinheiro para ir para o shopping, eu não tenho dinheiro para ir. Mas você não precisa disso. Você precisa de um momento para você, de desacelerar, de parar, de entender, de olhar para si, né? E aí essas ações dentro do ambiente de trabalho pode ser uma ação de psicoeducação, de entendimento, né? É isso, a gente tem feito, inclusive, algumas ações, né? Alguns eventos, algumas palestras em algumas empresas e tem tido um resultado em relação a pessoas que já avisam, essa pessoa talvez, depois vocês precisam atender a própria pessoa no meio da palestra, assim, tipo, levanta a mão, pede ajuda fala, na hora. ou então chama no cantinho depois, ou então pega o número. Então, é uma forma, indiretamente, né? Que pode ter um retorno muito positivo. E a gente tem visto até nas palestras como acaba sendo esse espaço de fala do trabalhador, né? E deles falarem disso, né? De dizer, calma aí, ó, eu não estou bem aqui, vamos valorizar isso. Então, é importante essas ações, né? Tice falando um pouquinho sobre isso, né? Ela falou sobre sinais, assim. Eu penso nos gatilhos, que é uma coisa que a gente ouve falar bastante, né? Poxa, aquilo ali me deu um gatilho para eu poder ter uma crise. Né? Aquele gatilho ali, eu tenho que ficar longe dos gatilhos. O que são esses gatilhos, Tice? Gatilhos é qualquer coisa que desperte no sujeito uma emoção muito forte, uma lembrança, né? Um trauma. Então, pode ser palavras, pode ser pessoas, podem ser lugares, pode ser sensações. Então, tudo que engatilhe algo de um sentimento ali, que traga uma lembrança, traga uma memória, ou não, que naquele momento tem um significado muito forte, a gente considera um gatilho, né? E a importância de identificar os gatilhos, de entender o que é gatilho para mim, e como eu lido com ele, né? Se eu consigo evitar, se eu não consigo, por que é gatilho, o que é que isso diz sobre a minha história de vida, e o que é que eu preciso ressignificar. Então, a gente precisa conhecer esses gatilhos ao longo da nossa história de vida mesmo. Como é que a gente pode identificar, Glória? Observando o nosso comportamento, né? O que muda quando você ouve, ou vê, ou cheira, ou, né? Encontra a pessoa. O comportamento muda, né? Isso desperta, como o Tice falou, emoções, né? Diferentes, traz uma ansiedade. Então, é importante a gente observar o comportamento da gente enquanto aquela situação está ocorrendo. No caso agora que Larissa trouxe, ela falou na escola, né? No ambiente escolar. Então, é um gatilho ali para ela. O que é gatilho ali? O que no ambiente escolar ali desencadeia a ansiedade, né? E sempre tem, gente. Nunca é do nada. Às vezes o paciente vem, não, mas foi do nada. Não foi do nada. Vamos entender aí o que é que foi. É um cheiro, porque os gatilhos são diversos. Então, esse reconhecimento para reestruturar e ressignificar é importante. Então, dentro dessa sala de aula, botando esse exemplo, né, o que é que ali é gatilho? O que é que está acontecendo ali que me desencadeia essa emoção forte, essa ansiedade? E lembrando que, trazendo essa questão da escola, né, tem muita questão de bullying também, né? Pode ser, então, isso pode ser algo que desperte também, né? Nas crianças hoje. A gente vê muito isso. E às vezes pode ser um detalhe também. É uma bobagem. Eu vi um caso, só para dividir com vocês, eu já vi um caso que, tipo assim, a pessoa ela começou a ter pânico de elevador. Então, a síndrome do pânico dela era engatilhada quando ela entrava no elevador. Só que quando a gente faz a análise, que é só feita com psicóloga, né, na análise e tal, descobriu-se que, na verdade, não era qualquer elevador, era o elevador dela. Então, tipo, aí quando a gente foi analisar o elevador, ela se remeteu a um acidente que ela teve, onde ela viu sangue, ficou, né, e o elevador era vermelho. Então, tipo assim, às vezes, é uma cor, é um cheiro, como você falou, é um detalhe
E o todo ele não consegue. É porque o trauma, ele fica na memória, né? Então, a gente vai ter que desativar aquela... É como se fosse ativando ali, né? Aquela memória traumática, que muitas vezes você não faz uma ligação direta. Então, foi um cheiro, foi uma coisa, e você não faz essa ligação direta. Mas, se você for investigar dentro do processo terapêutico, você vai entender que lá atrás tem a ver com aquele trauma vivido. E a gente vai só ressignificando e reestruturando. Vamos lá para uma pergunta da internet, do YouTube, diretamente. Márcia Bembem está perguntando aqui. Vocês poderiam falar um pouco da saúde mental dos idosos? Pois muitos deles apresentam alguns tipos de depressão. Pronto, eu vou aproveitar esse gancho, né, para falar. Quando eu falei aqui no início que a gente tem, dentro da saúde mental, né, a gente tem grupos terapêuticos. E um dos grupos terapêuticos, né, que é ofertado dentro da saúde mental, na psiquiatria, é para idosos. Né? A gente observa muita questão do Alzheimer associado, da demência, né? Na questão relacionada aos dependentes químicos, o álcool, por exemplo, né? A demência alcoólica. Então, é muito presente no idoso, às vezes. E aí, a gente oferece, né, esses grupos, esse acompanhamento com estimulação cognitiva, com um trabalho voltado mais específico, né? Para a questão do idoso, porque a gente sabe que quando a pessoa chega na terceira idade, as funções vão diminuindo um pouquinho, né? Tem muita questão relacionada a esquecimento, né? A memória, algumas outras funções mesmo de coordenação motora. Tudo isso associado ao psicológico também, porque vai mexer com o psicológico da pessoa, né? De repente se vê numa situação, o idoso se vê numa situação em que está dependendo de outra pessoa, né? Desequilibrando. Lidando com perdas muito diretamente. Com perdas, exatamente. Então, assim, é um trabalho muito importante, né? Inclusive, tudo isso que eu falei aqui para vocês, né, que a gente comentou aqui dos tratamentos, das modalidades de atendimento, a gente oferece na Clínica Fênix, né? Que eu falei de uma forma geral, mas a gente oferece. A gente tem grupo terapêutico para idosos também, né, que são grupos que a gente percebe que faz toda a diferença. É um momento em que eles estão ali interagindo, convivendo, e é extremamente importante esse momento, né, que eles precisam dessa interação, porque quando chega numa determinada idade, já está aposentado, né, filho trabalhando, saiu de casa, muitas vezes fica com cuidador, ou vai para uma instituição, para morar na instituição, né? A gente tem casas lá que moram na instituição, mas que vão para lá para passar o dia com a gente, para fazer os grupos, para interagir, fazer as atividades terapêuticas, passa pelo psiquiatra. Já que você comentou isso, Lore, fala um pouquinho, os grupos de internamento dia, o que tem nesses grupos, assim, né? Para o pessoal que não conhece, não sabe como é que funciona. Pronto. Já que você começou... Então, a gente tem o internamento dia, que o paciente vai para poder fazer os grupos terapêuticos durante o dia. Aí vai ter acesso à medicação, né? Leva as medicações até o próximo dia de retorno dele para a clínica, passa pelo acompanhamento com o psiquiatra, tem o acolhimento com o psicólogo e os grupos, né? A gente, além disso, a gente oferece também, né, yoga, que são as atividades complementares, oficina de artes, teatro, educação física e grupos específicos, né? Tem teatro também. Essa oferta de diversas atividades é exatamente para estimular o paciente na reestruturação desse cotidiano para além da clínica, né? Então, a gente inicia um movimento de yoga, de atividade física, para que ele mantenha isso no seu dia a dia, né? Porque muitas vezes vem sedentário, né? Vem sem nem energia, não tem motivação para fazer nada. Então, vamos fazer uma atividade física, vamos aqui estimular yoga, para quando ele estiver alto ou quando estiver em sua casa, ele manter isso no seu dia a dia. E a família sempre envolvida, né, no processo, porque, como eu falei para vocês, o próprio processo do envelhecimento já traz junto, né, a questão da memória, de não lembrar das coisas. Então, a gente precisa estar interagindo com a família para poder estar sinalizando o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que a gente está oferecendo, como é que está sendo o comportamento daquele paciente lá na clínica, o que aconteceu hoje, como foi, por que não foi, aconteceu o quê. Então, assim, a família é muito, qualquer um, né, dos grupos de internamento dia, de internamento integral, de ambulatório, a família precisa participar do processo, tá? Além dos grupos de idosos, a gente tem o grupo de transtorno mental e tem grupo de dependência química também, né? Que é específico, é um tratamento especializado para a dependência química, para tratar os transtornos mesmo relacionados à adicção, na verdade. E assim, por que grupo, né? E por que fazer em grupo? E acho que o grupo ele tem
um poder, vamos dizer assim, muito diferente de um processo individual, porque eu via uns pacientes falam que ali é uma família, né? É essa troca, é um apoiando o outro, é entender que um, de alguma forma, entende essa dor do outro, porque já viveu, está vivendo, ou algo parecido. Então, o grupo ele tem um poder muito especial, assim, e fortalece dentro do processo de tratamento. Eu digo que é complementar. Eu acho que o grupo tem esse poder no processo de tratamento, o individual também, mas o grupo ele tem essa especificidade que é importante no processo. E os grupos específicos é porque mais ainda essa identificação. Se eu tenho um grupo, sou idoso, eu tenho um grupo de idosos, aquele ali vai falar de igual para igual. Ele sabe o que eu estou passando, ele está vivendo na mesma fase que eu. Se eu tenho um grupo dentro da dependência química, também ele vai falar da mesma língua ali, né? E os outros transtornos. Então, por isso a importância dos grupos e dessa especificidade de cada grupo, né? Tá. Temos mais uma pergunta, eu acredito que o tempo está quase acabando, não é isso? Então, vamos para a última pergunta e depois a gente passa para as considerações finais, fechou? Vamos lá. André Oliveira. Preciso me preocupar com o ambiente em que estou inserido, se é tóxico ou não? Com certeza. Claro. É o que a gente falou de identificação, né? Entender o que é que está mexendo comigo. Se é tóxico, eu que vou ver, né? Se está me fazendo mal, se está me fazendo sentir sentimentos negativos, pensamentos disfuncionais, comportamentos inadequados, eu preciso reavaliar. Será que isso aqui está fazendo bem para mim? Então, inclusive, com os certeza. 12 passos falam sobre você avaliar os lugares, pessoas, pensamentos, hábitos. E hábitos. Moisés, ele trabalha com 12 passos, ele sabe melhor do que isso aqui, o quanto é importante a gente reavaliar o ambiente que a gente estava inserido e que pode ter sido um gatilho, né, como a gente estava falando de gatilho, para determinados hábitos negativos que possam estar fazendo mal para a gente. Então, a gente reavaliar, não apenas para transtorno mental, para dependência química, se aquele amigo está fazendo bem, né? Se aquela amizade é tóxica, se aquele relacionamento é tóxico, se aquele trabalho está me causando saúde mental. Entender, ele me soma ou ele me diminui, né? Exato. Ele me deixa bem ou ele me deixa mal? Se alguém que me bota para baixo me deixa mal, por que eu tô aqui nisso, né? Mental é a gente avaliar o tempo inteiro o ambiente que a gente está inserido, porque nós somos fruto do meio que a gente vive, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente bota na nossa casa, com quem a gente convive, com quem a gente trabalha. A gente precisa ter esse olhar, né, o tempo inteiro, porque senão a gente acaba entrando em determinadas situações que só vão causar saúde mental, né? Adoecimento mental. Adoecimento mental, adoecimento mental. Vamos lá, então, considerações finais, Tiziana. Bom, acho que de tudo isso que a gente foi falando, né, acho que o que fica é a prevenção. Acho que o se olhar, o se perceber, tirar um tempo para si, né, eu acho que desacelerar nessa correria. Então, ter um tempo para você se curtir a família, praticar atividade física, né, é essencial. Eu ouço isso muito dentro da literatura, dentro de palestra, de congresso. Cada vez mais isso está difundido. A atividade física não é só para a parte física, ela é para a saúde mental também. Então, uma pessoa está mais triste, se ela faz uma atividade física, isso já libera a dopamina, a adrenalina, isso faz um bem para o corpo físico e para a mente. Então, corpo e mente é um só, gente. Então, corpo sã, mente sã, corpo sã. Então, cuide do corpo, cuide da mente também. E tirar momentos de lazer, desacelerar. Acho que fica aí essa prevenção, né? Vamos entender. A gente tem como, sim, agir antes da doença se intensificar, cronificar. É só a gente estar atento às coisas que acontecem para a gente, né? Como a pergunta falou dessa questão de uma relação tóxica, do ambiente tóxico. Se eu reconheço isso, por que eu estou nisso? Eu preciso sair logo, antes que aquilo ali se torne uma dependência, aquilo ali fica emaranhado, que eu não consigo sair dessa teia. Então, vou nem iniciar a entrar nessa teia. Então, eu preciso estar atento, preciso estar vigilante. Sempre vigilante com si mesmo. Acho que é isso. Concordo com Tice, né, quando ela fala da questão da prevenção, mas muitas vezes, né, pela negação do processo de adoecimento ali já existente,
Se acontecer adoecimento, é importante esse reconhecimento e buscar ajuda. Não ter vergonha, né? Quebrar com esse tabu de que se você está indo para o psiquiatra, para o psicólogo, cuidar da sua saúde mental, você é louco. Não é isso, gente. Né? A gente precisa entender que faz parte do processo a gente buscar ajuda para a gente ficar bem, para a gente ter a nossa vida de volta, para a gente ter uma vida funcional, para a gente manter as relações que a gente tem, criar novas relações, criar hábitos saudáveis, né? Buscar ajuda. Né? Eu acho que o mais importante é isso. Se já se percebe naquele processo, busque ajuda. Não ter vergonha. É pedir ajuda para não ter que pedir socorro. Pessoal, a importância da gente estar fazendo um evento como esse, né, de psicoeducação, onde a gente fala muito sobre promoção de saúde e de prevenção também, né? A gente tem quase 1 bilhão de pessoas já tiveram ou estão passando por algum tipo de transtorno mental no mundo, né? Segundo dados da OMS, esse número pode aumentar, mas depende muito das ações que vocês vão fazer individualmente na vida de vocês ou no coletivo. Então, já que vocês aprenderam um pouquinho, que vocês levem para a casa de vocês um ambiente de diálogo, né, para as empresas, um ambiente de diálogo, para que a gente possa diminuir essas taxas e que se torne cada vez menos necessário. A gente está, né, puxando a orelha de vocês e pedindo para que, se precisar, procurem tratamento. Tá? É uma realidade, são números epidêmicos, né, que a gente tem. Então, a gente precisa, mais do que nunca, cuidar um dos outros, né? Como a Tiziana falou bastante, essa questão da velocidade das coisas, a gente às vezes não consegue parar para olhar para o nosso filho, para olhar para a nossa mãe, para olhar para o nosso pai, e a gente percebe que no final das contas, quando tem uma emergência, quem está lá é a gente que tem que pegar. Então, antes que a emergência aconteça, vamos agir com prevenção, né, com amor e com cuidado com as pessoas que a gente ama, tá? Queria agradecer mais uma vez ao Parque Shopping Bahia pelo espaço, pela parceria, né, que é muito importante a gente estar fazendo isso aqui, né? Agradecer ao pessoal que veio, o pessoal que está assistindo, que está ouvindo aí as perguntas e tudo mais, a presença, né? Lembrando que isso aqui é um episódio especial que a gente está fazendo ao vivo, mas faz parte do nosso podcast Mente Aberta, que a gente tem vários episódios tratando sobre saúde mental, sempre com especialistas na área, com vários temas que é muito importante e que acabam elucidando algumas situações que vocês podem passar ou que podem estar alguém próximo de vocês precisando, né, ver. Então, compartilhem, comentem, mandem suas perguntas. Depois eu vou dar uma olhadinha. Se tiver mais perguntas, a gente vai ter o maior prazer de responder. Curtam, tá Deu certo? like. Deu like, curta, Deu like, compartilha. né? E Manda para um vizinho, para a família. Para aquele Manda amigo, o link. aquela menina que deu a colega, né? Manda para a colega, olha que legal. É verdade. Marca no Instagram. Marca no Verdade. Tá certo, pessoal? Então, eu queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado e vamos ficar por aqui, viu? Obrigada. Obrigada, gente.